Senhor presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda a consciência e respeito que lhe tenho, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes, vai cobrar do senhor. Com a conivência do senhor Rodrigo Pacheco, esse covarde frouxo, presidente do Senado, que mancha a reputação do povo mineiro, com abuso de autoridade desse ditador desgraçado Alexandre de Moraes. Meus amigos, e o cerco está se fechando sobre o Rodrigo Pacheco, a pressão está grande. E vocês vão ver aí vídeos de várias personalidades, políticos, personalidades, jornalistas, falando sobre a morte daquele inocente, daquele empresário, réu primário, que nunca cometeu crime algum, que estava lá, foi para a manifestação, mas no momento em que começou a chegar as bombas, por ele ter problema de saúde, ele se refugiou no Congresso e foi preso. Os advogados apresentaram os laudos, mas mesmo assim já estava, né, com a soltura pela PGR desde setembro, há quem diga que é agosto, né? E simplesmente os ministros do STF, principalmente o Alexandre de Moraes, engavetou e não quis saber de soltar o empresário, o pai de família, que deixa agora a mulher e 2 filhas. E com isso você verá aí os vídeos da indignação dessas personalidades e que realmente vão começar a cobrar o Rodrigo Pacheco. Inclusive hoje vai ser votado no Senado, né, aquela PEC que limita os poderes do STF, as decisões monocráticas, que atrasam o Brasil, né? Votações que levam tempo de debate, discussões na Câmara, no Senado. O presidente sanciona, chega lá um ministro com uma canetada, barra tudo, né? E com isso o nosso dinheiro vai embora. E a gente paga tanto deputado, né? Sai tão caro a Câmara, sai tão caro o STF, sai tão caro, tudo é tão caro para o povo brasileiro. E para que tudo isso aconteça, para o povo ser injustiçado, uma situação deplorável que a gente, como cidadãos de bem, já não aguenta mais. Eu vou dar um exemplo só para vocês, antes de mostrar os vídeos. Esse cidadão aí, ó, ele saiu, a justiça, né, liberou ele porque na cadeia ele não conseguia emagrecer. Só que esse cara aí, ele assassinou a namorada, tá? É isso mesmo, ele matou a namorada e por não conseguir emagrecer, com problema de peso, ele foi liberado. A gente vê acontecer aí a justiça devolvendo helicóptero de traficante, lancha. A gente vê aí dama do tráfico circulando pelos corredores do Ministério da Justiça. Que país é esse que nós vivemos? E vemos aí um empresário, um homem de bem, que nunca cometeu crime algum, ser morto pelas mãos do Estado, sim. Só que dessa vez um homem inocente. Quando o cara é criminoso, o cara é assassino, o cara é estuprador, aí é outros 500, né? Aí vai lá, aí os direitos humanos vai lá, o direito dos manos, né? Mas quando é um cidadão de bem, você não vê ninguém se manifestar. É muito triste essa inversão de valores que a gente vive no nosso país. Então fiquem aí com a voz indignada de várias personalidades, de várias pessoas, quanto a essa situação tenebrosa que aconteceu aí com esse pai de família. Olha isso. Cadê vocês, hipócritas? Direitos humanos, direitos dos manos. Um puxadinho daqueles que não têm o mínimo sentimento por esses aqui. Essa foto aqui, senador Girão. Essa foto aqui, Cleitinho. Essa foto aqui, senador Marinho. O Brasil não pode esquecer. Agora o senhor não pode levar essa culpa. O Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. Porque nós senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia, o Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem, que custe o mandato. Para que mandato se eu não posso falar? Para que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar. Para que mandato se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI que eu implorei ao presidente Arthur Maia, ele se escondia, implorei para a relatora, cria comissão, vamos lá nas papudas, pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade, vamos lá, tenha sentimento, nada. No dia que saiu, que o Ministério Público mandou soltar ele por falta de prova, e ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias. Isso era o que eles faziam com a Lava Jato. Era a bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas. Eles não foram julgados. Ele morreu sem saber o que fez, senador Flávio.
Que conversa é essa? Ah, Magno Malta, eles vão te detonar. Detone! Detone! Agora, o povo do Espírito Santo não me mandou para aqui para baixar a cabeça. Eu não estou falando mentira. Um homem só, senador Nelson, não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente do Senado, do Supremo, um livro, ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados, debochando, para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? Ele? Perdeu, mané? Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou não. Até que dia esse inquérito? Eu dizia que era um inquérito, que era um estômago de elefante, mas não. É um estômago de baleia. É um estômago de baleia. Aliás, as baleias têm que achar o endereço dela, fazer um requerimento convocando para ela vir depor aqui, para ela poder fazer uma delação premiada, dizendo o que Bolsonaro importunou ela. Senhor presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda a consciência e respeito que lhe tenho, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes, vai cobrar do senhor. A de que algo poderia ter sido evitado se há mais tempo tivesse havido uma solução para esse verdadeiro abuso que está acontecendo na Papuda, né? Então, há presos ali que desde o mês de agosto tem o seu pedido de relaxamento da prisão formulado pelo ministro do Supremo, aliás, pela PGR, e o ministro do Supremo Tribunal Federal nada fez até o momento. Além deste ofício que nós encaminhamos ao STF, o senador Rogério Marinho e nós aqui da oposição na Câmara, ou seja, a Câmara e o Senado, oficiaremos as mesas das duas casas para que cobrem do Supremo Tribunal Federal a atitude necessária, ou seja, dar prosseguimento, né, ao relaxamento da prisão. E, além disso, já estamos com uma lista muito grande, eu não tenho o número atual, mas certamente mais de 50 deputados, eu não tenho o número de senadores, mas certamente também muitos senadores assinarão um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, baseado na lei dos crimes de responsabilidade, onde a desídia é configurada como um crime de responsabilidade passível da perda do cargo. Cidadão Clesão ter sido retirado do seu convívio para passar quase um ano na cadeia, sendo que não tinha uma condenação. Não existe mudança no nosso país sem povo na rua. Nós vamos precisar de pessoas na rua. E, nesse momento, pauta única é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque isso faz não só com que se mobilize a população diante dessa grande injustiça que está acontecendo, como também faz a pressão necessária no Senado da República para que tome a atitude que ele já deveria ter tomado há muito tempo. O Deltan Dallagnol traz um ponto interessante. Ele diz o seguinte: certos ministros do STF, que todos sabem quem são, diziam que a Lava Jato fazia tortura quando efetuava prisão preventiva e depois o preso delatava. Como vão chamar o caso do Clériston, preso preventivamente pelo STF e que morreu na cadeia com parecer favorável de soltura do Ministério Público? Sem julgamento. Sem julgamento. E depois queria ler também aqui o ponto que toca no que o Augusto disse, da juíza Ludmila Lins Grilo, que estamos diante de um problema grave com essa morte. Ela diz o seguinte: em nosso direito penal, o resultado morte tem toda uma cadeia causal, cujos atos podem ser praticados mediante ação ou omissão. No caso de Clériston Pereira da Cunha, a responsabilidade vai desde Alexandre de Moraes, que o manteve preso indevidamente e contra o parecer do Ministério Público, até mesmo o Rodrigo Pacheco, que por omissão assegura Alexandre no cargo, permitindo que este continue a cometer suas barbaridades. Aí ela finaliza: Rodrigo Pacheco, portanto, é agente integrante e inseparável dos fatos que levaram Clériston à morte e deverá ser julgado por isso nos próximos anos, se não no Brasil, nos tribunais internacionais. E segundo dizem, estava na baderna do dia 8, foi preso o senhor Clériston e agora morreu. Só que em fevereiro tem um laudo médico no processo dizendo que ele corria risco de vida.
O advogado entrou de novo em setembro, a procuradoria pediu a liberação dele, ó. Alexandre de Moraes não estava nem aí, e ela vem com um cinismo. O que aconteceu? Ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tem sangue nas tuas mãos, com a conivência dos 10 ministros do STF, com a conivência do seu Rodrigo Pacheco, esse covarde frouxo, presidente do Senado, que mancha a reputação do povo mineiro e de grande parte dos senadores, com exceção, com a conivência de uma imprensa covarde, omissa e parcial, com a conivência da OAB, cambada de covardes que só prestam para defender esquerdopatas. E falar do Ministério dos Direitos Humanos, só se for para defender esquerdopata e bandido. É uma vergonha o que estamos assistindo, a Constituição sendo rasgada, o devido processo legal sendo rasgado, o Estado democrático de direito sendo jogado na lata do lixo para pessoas que não têm foro no Supremo, sendo julgadas com abuso de autoridade desse ditador desgraçado Alexandre de Moraes, que merecia um impeachment e ir para a cadeia. Que país é esse? Que covardia é essa? Que omissão é essa? Aonde vamos parar? Até onde isso vai chegar? Fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu protesto. Eu não tenho medo de ditadores. 21 de novembro de 2023. O Brasil patriota está de luto. Clériston Pereira Cunha, 46 anos, empresário que morou em Brasília 20 anos, foi preso nos atos do 8 de janeiro e nós vimos todos os processos não cumprirem os seus quesitos, os seus requisitos legais. Essas pessoas foram presas, ainda muitos soltos, mas muitos continuam presos. E aí, quando nós tivemos já um relatório da Procuradoria-Geral da República dizendo que ele não tem nenhum crime imputado, desde 1º de setembro, com laudos médicos dizendo que ele precisava ser solto, porque tinha doença, que tinha risco de estar preso na Papuda, por adoecimento dele, aguardava apenas a assinatura de um ministro do Supremo, e esse ministro não executou uma ação que era devida. Clériston hoje está sendo sepultado, foi velado por vários parlamentares. Muito obrigado, parlamentares, porque vocês estavam representando ali uma nação de bem, a nação brasileira que gostaria de estar junto da mãe das 2 filhas. E agora, nós temos um clamor pro ministro, pro senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas Gerais. Olha, eu vou lembrar aqui Tancredo Neves, que no seu discurso de posse enquanto governador de Minas, ele disse que tudo pela liberdade. Então nós precisamos agora que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assuma o seu papel dentro do Senado para fazer justiça a esse povo, para fazer justiça ao povo de bem e para lutar pela nossa liberdade. O Brasil está aguardando o posicionamento do Senado Federal. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe a família de Clériston Cunha.